sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Conexões que Florescem, o podcast que tem a intenção aí de conectar pessoas, histórias, né? Aquilo que é muito marcante aqui na história de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil, né? E hoje esse episódio é muito especial, porque a minha convidada, ela tem uma bagagem, gente, dentro da comunicação. Vou dar um spoiler aqui. É uma pessoa de um currículo impecável, né? Que eu vou falhar aqui se eu for tentar falar todos os atributos dela. Mas eu quero ter a honra de convidar essa mulher que eu costumo brincar que é o furacão, Keliana Fernandes. Delícia, Ana, delícia. Olha, é a primeira pessoa que me chama de furacão, né? Mas eu adoro, sabe por quê? Porque não chamam de furacão Ivete Sangalo? Olha aí! Eu só não tenho aquele tamanho todo, nem todo esse sucesso ainda, né? Mas já é o quê? Uma profecia? Recebo, querida. Muito bem, seja bem-vinda. Furacão da comunicação. E pra quem vai assistir esse episódio aqui conosco, eu gostaria que você ficasse até o final, porque olha... Muita coisa boa vai vir aqui, né, Keliana? Olha, nós temos história. Nós temos história. Então conta tudo, não esconda nada. Ah, com certeza não vou esconder nada. Sabe a coisa que eu faço sempre? É ser um livro aberto. Uau! Inclusive, best-seller, né? Escritora, o livro... Comunicar para Prosperar, com o método CPP. A gente, como você disse aí, furou a bolha. Sim. Nós somos best-seller pela Amazon. E, assim, é um livro que, onde eu vou, me pedem, quando assistem alguma palestra, me querem comprar o livro. Então, hoje é um divisor de água aqui na gravação do podcast da Ana, né? Ah, é? Conexões que Florescem, com essa maravilhosa, com um currículo desse, mais de 30 anos aí, né, que você tá nessa área da comunicação. Mais de 30 anos. Comecei bem novinha, não é que eu sou velha não, gente, é só um pouquinho. Mas verdade, eu comecei com 17 anos na comunicação. Na comunicação. Isso, eu participei de um concurso, né, de locutoras na cidade de Formosa, Goiás, da Rádio 91 FM. E aí eu fui selecionada. Vozeirão. 250 meninas, Ana. Alas! Foi. Eu achei interessante porque ele deixou lá duas, né? Era eu e a Luciana. E ele me escolheu porque ele falava assim que eu já tinha o que era necessário, porque a comunicação, para ela soar realmente agradável e natural, você precisa fazer o quê? O que você faz brilhantemente, né? Imagina! Falar sorrindo. Já é uma técnica, então? É uma técnica. Eu tô aprendendo, Keliana. Mas calma que eu não tenho essa experiência tua, não. Ah, mas né? Tem coisas que a gente já nasce, né, Ana? Tem coisas que a gente... Tem coisas... Só que assim, esse inclusive é um mito, viu? Das pessoas que acham, não, mas comunicação... Eu não tenho dom pra comunicar. Isso é um mito. Todo mundo tem dom de comunicar. Você sabe falar, conjecturar palavras, você consegue se comunicar. Entendeu? Então, assim, não existe isso. A comunicação tanto se ensina quanto se aprende. E aí você foi escolhida Fui escolhida e ali eu fiquei 6 para 8 meses, mais ou menos, só na 91 FM. Pouco depois de eu fazer 18 anos, aí eu fui trabalhar em Brasília, fui convidada para trabalhar na Rádio Mega FM em Brasília, na época. E de lá, da Mega FM, eu fui para fazer a locução de padrão. Você lembra daquelas locuções que existiam ainda? Quando davam, assim, muita moral para voz, né? Hoje em dia, voz não... Em tempos de IA, tá até complicado tá complicadíssimo, falar, né? Então, assim, aquelas de aeroporto, pois eu fazia a locução do Conjunto Nacional. Eu era relembra aí. Desse jeito. Aqui, ó. Atenção, senhora Ana. Neste momento, nós estamos precisando que você retire o seu veículo. Veículo de placa. Pá. Isso, por favor, você está atrapalhando a saída. É mais ou menos isso. Aí a gente começou a desenvolver um outro tipo de locução, porque a locução de rádio FM é uma locução mais... né, rapidona, assim, aí tá ouvindo tal música, presta essa música, pá, essa é a locução. E aí o Conjunto Nacional me trouxe o desenvolvimento da locução padrão. Em seguida ali, coisa de meses também, 1 ano no máximo, eu fui chamada para trabalhar com a primeira turma de locutores e apresentadores de rádio jornal da Rádio Câmara FM, entendeu? Foi aí que tudo começou na minha vida do jornalismo, mas eu tinha 19 anos mais ou menos, 19 para 20 anos. Então, ali a gente fazia a transmissão das sessões plenárias da Rádio Câmara, do Câmara FM, lá da Câmara dos Deputados, e apresentava um rádio jornal
além de fazer a Então ali a já locução. começa também O jornalismo. o jornalismo em si. Exatamente, começa o jornalismo e ali também começa a minha trajetória para vir para o estado de Mato Grosso do Sul, né? Porque aí eu casei com um deputado federal na época, fui para Dourados, vivi 18 anos lá, vim para Campo Grande, agora Uau! estou há 7 anos aqui e só isso, Então você né? é- Sou mato-grossense de coração, De daqui eu não coração. saio, daqui ninguém me Toma tira. tereré, toma tereré. Adoro, inclusive, não tem? Ah, olha aí. No último que eu fui, tinha um tereré, viu? Adoro. Calma que a Ana tá começando, viu? Esses detalhes. O próximo que Eliana. Então, aí aqui em Campo Grande, eu trabalhei na rádio, trabalho, né, na Rádio Capital Sim. 95 FM, a mais tradicional aqui, nós estamos ali E eu vi que no você faz comando uma de 2 festa, programas. né? Ai, eu Muito adoro. legal. É assim, são 2 extremos de novo, né? É raro você encontrar um profissional desse jeito, um profissional que faz as duas coisas, tanto faz ali o rádio entretenimento, quanto faz o rádio jornalismo. E eu, graças a Deus, faço isso desde quando eu entrei no rádio praticamente, né? Porque a partir do momento que eu tô na Rádio Câmara FM, eu ainda estava aí já não estava mais na Mega, estava na Rádio Jornal FM, que a gente vai subindo, graças a Deus, né? E aí depois, em Dourados, eu também fazia jornal e fazia a rádio entretenimento. Então, assim... É toda uma trajetória. É uma bagagem... Eliana Fernandes. É uma bagagem que realmente eu posso falar para você. Poucos profissionais têm. E eu tenho muito orgulho dela. Muito orgulho. Que muito. lindo, Eu sou que lindo. apaixonada pela comunicação. Quando me perguntam, Eliana, como é que tá o seu dia? Eu sempre respondo da mesma forma. Como é que você tá? Pergunta, vai. Como é que você tá? Eliana, como que você está? Incrível, maravilhosa, fantástica, sensacional, oscilando nos 4, com previsão de melhoras. Olha aí! É assim que eu começo o Paixão Nacional lá da Rádio Capital, viu? Gente, é maravilhoso. Porque Já quando levantando a energia lá em Sim, cima. quando você trabalha com aquilo que você ama, você não trabalha, você se diverte, Ana. Exatamente. É assim. Então eu falo isso. Eu sou uma pessoa totalmente realizada, porque até para ganhar dinheiro eu ganho fazendo o que eu gosto. Imagina. E não ganho mal, graças a Deus. Privilégio Ganho de muito bem, poucos, obrigada. né? Privilégio de poucos. Bom, e aí, além disso, mãe, esposa, né? Toda uma carreira. Tem uma amiga minha, inclusive até candidata a deputada estadual, é lá minha colega da rádio, Bruna Lopes. Ela falou para mim uma vez, Eliana, quando eu crescer eu quero ser igual você. Como é que você consegue isso? Porque assim, a gente... Mas é a minha pergunta agora, tá? Como que concilia tudo isso? Ana, é isso. Ela perguntou e eu respondi para ela. É tudo questão de treino e agenda. Entendeu? É você... E claro, você praticar Mateus 22, 37, 38, 39. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o a ti mesmo ali, apesar de vir em último lugar, é o principal de tudo. Porque quando você ama a ti mesmo, você cuida próprio de ti, você cuida de você mesma, você consegue realmente dar o amor que o próximo precisa. Porque se você não cuida nem de você, como é que você vai cuidar direito do próximo? Como é que você vai amar o próximo do jeito que Jesus pediu que a gente fizesse? Entendeu? Então, tudo começa aí. Só que você tem que ter o quê? Organização, disciplina, entendeu? Existem muitas mulheres que têm vontade de fazer isso, mas só ter vontade não adianta, tem que ter decisão. Existem pessoas que têm vontade de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, fazer várias coisas ao longo do dia, porque ao mesmo tempo você não faz direito, né? Nenhuma delas, não tem jeito. A mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas quando você pega um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, você não consegue ser excelente em nada. Isso é uma coisa que eu levo para a vida. Sim. Então, você tem que decidir o que você quer. O que você quer na sua área de saúde? Você quer o quê? O seu sonho de corpo, por exemplo, e de saúde. Eu, por exemplo, eu tenho a Manu Delay, uma mulher maravilhosa, linda, saudável. Eu coloco ela lá no meu mural dos sonhos e eu quero ter aquele corpo. Quando eu coloquei, eu tinha 15 quilos a mais. Hoje eu já não tenho mais. Então, já consegui. Mas paga o preço também, que eu vejo você treinando, né? Tem todo treinando, médico, dieta, se cuidar, se priorizar, priorize-se. Eu falo muito isso nos treinamentos, nas palestras, até do BNI. Sim. Eu falo, gente, a gente precisa se priorizar, se cuidar. Você tá dando spoiler, que eu já ia pra esse bloco falando de BNI. Eu falei, cuidado com o comunicador. A gente fala tudo, mas ainda não tá na hora. Vamos voltar. Vamos voltar. Então, assim, você tem que priorizar as coisas. Primeiro Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus muito saudável, de gratidão, já levantar agradecendo, porque quando você levanta já reclamando da vida, ai meu Deus, tenho que levantar para treinar, você já não levanta, você não vai.
Entendeu? É verdade. A primeira coisa que eu faço é isso, é treinar, a hora que eu levanto. Depois, eu gosto de dar um cheirinho na minha gatinha. Ai, meu Deus! A minha princesa maravilhosa. Sério? Todo dia é sagrado. Vou lá, dou um cheirinho nela. Às vezes, quando eu volto da academia, eu tomo banho, deito ali com ela, fico ali uns 10, 15 minutinhos abraçando ela, cheirando ela para acordar. Então, aí você tem o quê? Uma conexão também com o seu filho, né? Quando eu chego da academia, logo que eu chego, meu marido está saindo, então aquela conexão ali também existe. Você tem tempo para tudo. Então, se você realmente se organizar. Rotina, se você é rotina. estabelecer um É uma equilíbrio. rotina de coisas que me alimentam a minha alma, porque você sabe que tudo isso fabrica o quê? Ocitocina dentro de você. E você com ocitocina, você faz o quê? Abaixa o cortisol. Baixou o cortisol, abaixa o estresse, tudo vai andando do jeito que você quer. Aí vira um furacão, Keliana. Ai, o furacão Keliana, às vezes ele quer aparecer, eu dou uma seguradinha nele. Assessoria Boa, que fala, boa. não? Que sabe. Às vezes quer aparecer, mas ela já consegue, hoje já dá uma e aí, segurada. já que você citou, existe o princípio do domínio próprio também, né? Então Claro. você já está atingindo esse... É a autocomunicação, outro- sabia? Tudo isso eu falo muito no livro Comunicar para Prosperar. Que a gente pode sim rever, não é reprogramar crenças, não. Você pode rever o que está certo, o que está errado dentro das crenças que você cultivou ao instaladas longo da ali, sua né? vida, certo? E você pode programar novas. É muito difícil de você... assim, você não esquece, né? O que você aprendeu enquanto criança, no decorrer da tua vida, você não esquece jamais. Mas o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele ama desafios. Ama desafios. E quando ele faz... Tanto ama que eu aceitei o desafio de estar aqui com essa lenda, né? Que desafio, que nada. Para, Keliana! Obrigada, Ana. Obrigada mesmo. Você é maravilhosa, meu amor. Você é maravilhosa. Então, assim, quando a gente fala, não, nós vamos fazer isso, quem comanda o corpo é a mente. Agora, quem comanda a mente somos nós. Uau. Entendeu? É isso. As pessoas precisam entender isso. Se você diz para o seu cérebro, eu não consigo, realmente você não vai conseguir. Esquece. Se você começa, eu não consigo fazer isso, realmente você não vai conseguir. Não há santo que faça você conseguir, porque o cérebro comanda você. Se você diz para ele que você não consegue, então ele vai fazer de tudo para você não conseguir. Foi a frase que eu usei lá no BNI, né? O Henry Ford falou isso. Se você pensar que você pode, ou se você pensar que você não pode, das duas formas você tá certo. Tá certíssimo. É isso. Então, isso. a gente só escolhe, né? É isso aí, você escolhe. E assim, existe ali no nosso cérebro, 100%, nós temos ali uma massa cefálica enorme, né? Muita coisa. Nós temos trilhões de neurônios. Agora, 95% do seu cérebro é o subconsciente, e 5% é o racional, é o consciente. Esse 5%, apesar de ser pouco, ele pode te ajudar a fazer novas conexões neurais para que você possa vencer os desafios do dia a dia. Inclusive, uma cura de uma doença. Uau. Uma cura de uma doença. Isso é Que sério. sai, então, a comunicação, para quem tem medo de falar em público, medo de microfone, Isso né? aí é fichinha. É fichinha. Eu esqueço sempre o nome dela, gente. Tem uma cientista que falava muito disso. Ela dizia que você pode se autocurar de qualquer tipo de doença, inclusive de um derrame que te deixa ali paraplégica, ou você pode, se você tiver consciência, se tiver o seu o córtex frontal estiver funcionando ali, alguma parte dele, você consegue reaprender tudo de novo. Esqueci o nome dela. Vocês podiam pesquisar para mim aí. Tem uma cientista que... Aí ela teve um derrame, ela teve uma... Como é que chama? Ai, Deus do céu. Tem um nome mais médico para isso. Fugiu. Hã? AVC, obrigada, Rogério. AVC, vascular isso. cerebral. Um acidente vascular cerebral. E aí ela ficou num estado que todo mundo falava que ela só ia vegetar, que ela não ia ter mais vida nenhuma. E ela começou a trabalhar isso. Trabalhar o que ela dizia. Colocou em prática. Ela colocou em prática e funcionou. Olha, e ela que voltou legal. realmente a falar, voltou a andar e aí dá palestras a respeito disso. Então, assim, o nosso cérebro, ele é incrível. Só que tem um detalhe. Ele faz exatamente o que você fala. Aí, se você fala que é difícil, ele foi feito para quê? Para fazer com que você economize energia. Para quê? Esforço. Exatamente. Para o seu corpo ficar sempre Qual que é o ativo. nome? Lembrou? Conseguiu ver? É Taylor mesmo.
Isso. Então, o que a gente fala? Que nós precisamos mudar a autocomunicação. Toda pessoa que faz treinamento comigo, ou que participa de uma palestra minha, e que presta atenção realmente no que eu falo, se autodisciplinar para tirar a palavra difícil da sua boca e trocar por desafiador, tudo começa a se resolver. Porque é uma coisa tão fantástica, porque o nosso cérebro, ele é energia pura. Você sabe que... Então você troca o comando ali, a ignição... É mais ou menos isso. E aí, essa energia ela é ligada ao cosmos, ao universo. Tem gente que fala que é Deus, eu acredito em Deus, eu sou cristã, mas tem gente que não gosta de falar de Deus. Outras línguas, a física quântica, por exemplo, não importa. Espiritualidade. É tudo energia pura. O nosso cérebro, se você só consegue saber se ele está funcionando bem através de um eletroencefalograma. Isso é o quê? Ele medir a eletricidade do cérebro. Porque o nosso cérebro é energia pura. E essa energia ela é conectada ao universo. Então, quando você começa a falar que é desafiador, o cérebro ele vai buscar ali conexões neurais e vai ligar essa energia com a energia do cosmos para poder te ajudar a resolver aquele problema que você está vivendo, aquele desafio que você está vivendo. Porque problema o cérebro não gosta, difícil, ele não gosta, ele quer economizar energia, ele vai te atrapalhar de todo jeito para você economizar energia. Uma forma de você não conseguir fazer, então, né? Aninha, ó, eu já até entreguei um pouco da palestra aqui, ó. Uau! Difícil, troca difícil por desafiador, viu? Muito bem. Troca difícil por desafiador que você vai ver que sua vida vai mudar. É uma chave que vai virar na tua vida. Então, fica a dica aí, Keliana Fernandes. Deixa eu dar um breakzinho para falar dos patrocinadores. Bora. Vamos falar primeiro aqui, ó, do nosso colega, ele é colega de BNI, o Aquiles, lá da G5 Materiais de Construção. Maravilhoso. Parceiro aqui do Conexões que Florescem. Ó, então quero deixar aqui registrado meu agradecimento, viu? Chega lá na G5, não é só para vender material de construção. Eles estabelecem uma consultoria, né, mix de produto, entrega, sensacional. Procura os meninos lá na G5 Material de Construção e é isso, nosso parceiro aqui. Também vou registrar Cacimba Sorvetes. Minha amiga Michele. Michele, tá bom. Sua linda. Ó. Gente, você sabe que eu tô no BNI por causa da Michele, né? Sério? Não foi ela que me convidou. Quem me convidou... Aliás, ela não é ainda, né, do BNI. Mas ela me apresentou a maravilhosa Michele. Pamela Leal. Ai, que legal. E ela, na semana seguinte, me convidou e eu já aceitei o convite e tô lá até hoje. Ai, tá lá. Então, lá na Cacimba Sorvetes, tradição e inovação, né? Um dos valores lá do BNI, ó. Sim. Eles estão inovando com a pizza. Então, se você quiser fazer dobradinha, ó, pizza, salgada e sobremesa. Agora, então, se ela tá trazendo a excelência do sorvete pra pizza, minha gente, meu Deus do céu, tá perdida. A Monjaro vai ter que ser reinventada. Então, vale a pena provar, né? Fica a dica, né, Keliane Fernandes? Você já deu a dica aqui da comunicação, vamos dar a dica aqui dos patrocinadores. Isso, agrada a criançada, viu? Bora lá. O que você quer agora? Ai, Keliana. Eu queria navegar um pouquinho de como a gente se conectou, né? Já que nós estamos falando das conexões aqui. Então, um pouquinho, especificamente ali do BNI, esse momento Keliana Fernandes no BNI, que aí você faz lá um pouco do que você faz na vida real ali. Nossa, fiquei tão feliz. Momento educação, né? Nossa, fiquei faceríssima com o convite, viu? Então, bora lá. Quando a Pamela me chamou para poder fazer parte, para poder conhecer, eu nem imaginava o que era. Aliás, quem não participa ainda, quem não conhece o BNI ainda, tem que conhecer, viu? Tem que conhecer. Inclusive, pode entrar no meu Instagram, @KelianaFernandesTV, e fala, Keliana, eu quero conhecer o BNI. Eu vou mandar para você um link para você participar da nossa reunião da Aroeira. Eu já tô fazendo merchan da Aroeira. Uau! Já fiz o mestrado Aroeira. Ela é do IP, gente. Não, eu sou do Canindé, perdão. Canindé. É tanto grupo. Vai ter mais um ainda, né? Vai. Pois é. Você viu o nome, são os escolhidos. Eu falei, já começou assim o nome. Querendo, né, aparecer mais que a gente. Mas tá bom. Gente, é competição saudável. Saudável. É saudável, é muito bom. Vamos lá. Aí a Pamela me chamou, eu fui lá, assisti a reunião, achei incrível, porque eu já tinha participado de muitas reuniões de networking, né? A gente que tá aí em busca de crescimento, quer realmente crescer, prosperar na vida, ela faz networking. Agora, eu não tinha ainda visto nada parecido. Nada parecido. É que a metodologia já validada há mais de 40 anos, né? Ninguém tá inventando nada. Exatamente. Não é inventar a roda, né? É realmente só repetir o que já deu certo fora. E é incrível, gente, porque é internacional. Não é só nacional, não é só estadual, não é só municipal, não. Você quer fazer uma conexão lá na Argentina, você vai fazer. Justamente. No Canadá,
consegue se conectar com as pessoas. Justamente, é incrível. Então, quando a Pamela me chamou e eu aceitei o desafio de entrar, aí a Luciana, que estava fazendo, porque eu sou fundadora, gente. Eu sou ali, ó. Tava gravidinha a Lu naquela época, né? Tava. Ela colocou ali a Thaís para ser a presidência e me convidou para fazer o Momento Educação. Foi lindo, é maravilhoso fazer o Momento Educação, porque realmente é aquilo que você falou. Eu instituo um pouco do que eu já faço há algum tempo, né, nas palestras, nos treinamentos, nas mentorias, ali no Momento Educação, trazendo um pouco de conhecimento, não só sobre os pilares do BNI, mas trago sobre comunicação, sobre autoconhecimento. Uau. A gente traz sobre tudo. Não é à toa que o nosso grupo está arrebentando, né? Total, né? Total. Mas, se os seus convidados forem lá e já tiver aquela especialidade, porque uma das regras do BNI é não ter concorrência de especialidade. Justamente. Aí você manda lá pro Canindé, tá tudo certo. Mas com certeza. Eu recebo lá, né? E é assim que a gente faz no BNI, gente. Lá, se não tem cadeira num lugar, porque não tem concorrência, como ela disse, a gente tem outros 2, agora 3 grupos. Já vou te deixar a dica. Eu sou arquiteta paisagista, faz 1 ano de BNI que eu cobro, gente. Eu queria fortalecer meu grupo, eu queria mais arquitetos, eu queria arquitetos, engenheiros, então fica a dica. Viu? Né? Tá eu bom. queria fortalecer ali a esfera mesmo. Já vou olhar minha da rede. construção civil, eu preciso puxar a sardinha pro meu lado, né? Pode deixar. Você é presidente do grupo, né? Presidente do Canindé. Isso é. Exatamente. Muito bom. Vamos ajudar. Aprendi muito. E aí esse projeto surge aí de BNI, né? Como eu te falei. Nós começamos ali para trazer a visibilidade entre os membros, né? Fortalecer, enfim, cada um falar da tua especialidade. Mas aí, né, como você falou, você vai falando de cérebro, eu fiquei assim, meu Deus, que loucura. Se me falassem isso há meses atrás, Keliana, eu não acreditaria. O furacão era você. Não, sério. E aí foi levando, e olha aqui onde eu estou, né? Então, assim, tá sendo muito legal, uma delícia. E... vou fazer um merchan também, posso? Claro. Gente, eu tô gravando aqui na Talk. Olha só. Quando eu vim e pedi ajuda pro Og Ibrahim, você não tá entendendo, Keliana. Na minha visão, eu falei, eu nunca fiz isso, porque sou arquiteta, né? Não sou da área da comunicação, como você já tem uma trajetória. Mas aí ele generosamente, né, me recebeu. Hoje a gente tá todo nesse processo aqui, né? E é muito legal, muito interessante. Tô tendo muito apoio, quero registrar aqui também o agradecimento da Talk. Grande Og, né? Ele esteve aqui agora há pouco, nós nem falamos com ele, que já estávamos no ar, agora ele não tá mais, mas vamos falar dele, porque é uma grande inspiração de comunicação para diversos comunicadores. Não é diferente para mim, acho ele incrível, maravilhoso. Eu falei pra ele, se eu soubesse que você era o dono da Talk, eu não tinha vindo, que eu ia ficar com vergonha, né? Ó o cérebro boicotando. Tá vendo, menina? Vamos Mas lá. aí eu encarei como desafio, né? Viu? Fiz o que você falou aí, ó. Viu? E intuitivamente. Agora você vai fazer com intencionalidade. Uau. Ok? Legal. Fechou? Bacana. Então é isso. Então, voltamos pro BNI. Voltamos, você que manda. Você, Momento Educação, tem toda essa experiência lá. Vou te falar o que me chamou a atenção quando eu te vi lá no BNI. Porque às vezes o empresário, ele fica muito assim, tendo uma desculpa no sentido assim, eu não tenho tempo, né? Ele, eu não tenho agenda, não tenho tempo. E aí, depois de tudo que você falou aqui, das coisas que você consegue organizar, me chamou a atenção quando eu te vi assim, eu falei, cara, a Keliane, com tanta coisa que ela faz, ela não falta, né? Ela tem aquela disciplina, tá ali, tem aquela rotina. Então, eu achei isso muito legal. Que é o que a gente aprende lá, que é o pilar da visibilidade, né? Você ganha credibilidade porque você mantém ali a constância. Exatamente. E eu achei isso incrível, assim, em você, né? Você conseguir... Não, é desafiador. É muito desafiador. E agora, com essa corrida que eu tô agora na Não dá spoiler, que é tema pro nosso próximo bloco. Mas já começa. Então, assim, é desafiador, mas Sim. o que eu disse, se você se organizar, você consegue. Se você se organizar, você consegue. Mas tudo funciona dentro de quê? De agenda. Você tem que ter agenda. Você tem que ter prioridades. E quando você prioriza aquela parte que eu falei pra você de manhã, cedinho ali, se você prioriza aquilo, você consegue energia para poder chegar ao final do dia e fazer tudo com bastante intensidade e intencionalidade, entendeu? Com excelência. Com excelência. Que legal. É assim que funciona, é assim que a gente consegue não é sobreviver, viver a vida aproveitando o processo. Que esse presente, que é o presente, né? Não Exatamente. viver lá no passado, nem no futuro, ansiosa porque ainda não veio, mas fazer o presente da melhor forma possível. Presente não tem esse nome à toa, né? Não tem esse nome à toa. Tá.
Não é porque realmente é um presente. Se a gente não entender isso e viver isso de forma intencional também, a gente só vê a vida passar e não passa pela vida. Então, eu confesso que eu fiz esse julgamento, que eu falei, bom, agora a Keliana furou a bolha. Ela não é só aqui uma celebridade regional. Ela já tá, né, lá gravando fora, né? Já atingiu um público totalmente nacional, que dirá internacional, né? Eu acredito que você Já fizemos podcast com a Bélgica, com Portugal. Uau. Já tem convite pra gente fazer pelos Estados Unidos. Muito legal. E como muito tem legal. sido isso? Vamos navegar agora nessa fase keliana. Tem sido incrível. Cadê meu celular? Me dá aqui o meu celular. Deixa eu só mostrar pra você um negócio. Eu tenho, desde que virou a minha chave para que ninguém mandasse mais na minha boca, entendeu? Porque, vou te falar um negócio, quando você faz comunicação, você tem que se sujeitar a muita coisa, sabe? Principalmente quando você não tem uma emissora sua. Sua mesmo, de verdade. Eu tive durante muitos anos, depois para ter paz, abri mão da que eu tinha e fui tentar tudo de novo. E aí você é mandada de novo, é um problema sério. Mas não quero falar sobre problema, que a gente nem tem muito tempo para poder falar de problema. Vou falar só de coisas boas aqui. Mas, aqui, ó, se você conseguir olhar. Mas essa virada de chave veio como? Veio de uma demissão. Veio de uma demissão da Band FM, no qual eu fazia um programa, de jornalismo, meio-dia e final de tarde. No auge, no ápice, ganhando dinheiro, o programa, a audiência lá em cima. Pegamos no zero o programa praticamente de audiência e levamos lá pra cima, quase 2 anos lá. Mas aí, miraculosamente, alguma coisa aconteceu, a gente não entende exatamente o que foi. Mas tudo tem um propósito. Trocou o diretor e me demitiram, né? Então, foi isso que aconteceu. Quem assistiu o programa na época vai entender o que é esse milagre. Mas assim, naquele momento eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, como pouquíssimas vezes na minha vida eu me senti. E quase entrei em depressão. E aí você trouxe essa reflexão? Não, e aí uma amiga minha me ligou, o nome dela é Bia. Me ligou e falou assim, Keliana. Aí eu falei pra ela como eu tava chateada, assim. Ela falou assim, Keliana, mas eu já tinha ouvido isso antes, há um tempo atrás, um pouco antes disso, né, uns 2 anos e meio antes, alguém tinha me falado a mesma coisa, mas por que você não investe na internet? Keliana, você inspira tanta mulher, né? Você inspira tantas mulheres, eu me inspiro tanto em você, eu olho pra você assim, eu queria ser como você, por que você não faz isso? Não vira youtuber. Uma influenciadora? Eu tinha Instagram, mas eu nem brincava com o Instagram, nem dava moral para Instagram. E ali eu fui viver o mundo da internet. Quando eu fui viver o mundo da internet, eu comecei a ver ali palestras, me lembro até hoje, foi um amigo meu, e o Washington e a Noemi, que me apresentaram o mundo da internet com o Érico Rocha, é isso, né? Érico Rocha. O Érico Rocha. Ele foi o... E aí eu falei, não, isso dá pra ganhar dinheiro com isso mesmo, dá pra gente fazer o que a gente quer. Aí eu comecei a pensar, só que leva um tempo, né, pra gente realmente entender tudo, e aí eu fiz muitos cursos. A minha virada de chave foi num método CIS do Paulo Vieira. Uau! Por isso que eu faço, muitas vezes eu faço o Yes lá no Momento Educação, porque para mim ele realmente é o guru da transformação e desenvolvimento humano, inteligência emocional aqui no Brasil, é o Paulo Vieira e a Camila Vieira. Amo de paixão os conteúdos dele, o trabalho deles. Eu acho assim incrível. Inclusive fiz a formação em coach lá. E tudo isso é que foi dando forma ao que eu estou vivendo hoje. Então sempre buscando crescer na internet. Exatamente. E aí, nesses métodos CIS, ó, que eu quero mostrar para você, não dá para ver ali, mas aqui no meu celular eu tenho pano de fundo um dos mural dos sonhos, que é falar com milhões de pessoas. Tá aqui, ó. Dá para você ver? Eu não enxergo direito, tá vendo? Aqui é como se fosse eu falando para milhões de pessoas. Gente, nos últimos 30 dias, tá aqui também no meu Instagram. Vou mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Só para quem está nos assistindo aqui ter uma ideia dessa dimensão do que você está falando. Exatamente. Vamos para os números? Olha aqui. Nos últimos 30 dias, 11 milhões e 100 mil visualizações. Tá aqui, ó, para você ver. Uau. Não dá para ver aqui, não dá para chegar até aqui, né? Mas tá aqui. 11 milhões e 100 mil visualizações. E você tá entendendo que a gente realiza tudo? E é o que a gente aprende no método CIS, e eu trouxe para dentro do Comunicar para Prosperar. Você pensa, comunica e sente, é real. É real. Aí é o seguinte, eu mudei um pouquinho o que ele fala. Eu digo que a nossa comunicação, ela começa na mente, aí ela sai pela boca. Quando você sente no corpo e ecoa pro universo, ela é real, pro bem ou pro mal. Entendeu? Que é a lei da semeadura, né? Vou trazer agora pro meu florescer aqui. Eu falo que essa do que você plantar e colher,
Tem, né? É muito bom a gente pensar só na colheita. Mas Sim. se a sua semente não for boa, né? Qual Aí vai você ser o não tem resultado? colheita. Não, você vai colher coisas ruins, ou pode né? ser coisa ruim, né? Então eu falo, eu sempre faço essa reflexão, né? Por isso que eu preciso focar na semente, né? Lançar boas sementes. Eu costumo dizer que, assim, dentro da gente, né, existe ali o lobo bom e o lobo mau. Dentro do ser humano é assim. Tem o lobo bom e o lobo mau. Mas, e aí? Quem vai sobressair? Quem vai sobressair? É aquele que você alimentar mais. Entendeu? Exatamente. É mais ou menos assim. Então você pensou, verbalizou, visualizou isso no Mural dos Sonhos. Isso, exatamente. E tem várias coisas ainda para Você realizar, sabia hein? que eu faço com os meus filhos no mural? Aqui, ó. Você faz? Faço. Que lindo. Eu não fiz com a Pietra ainda. Eu faço o fortalecimento de Inclusive, tem um identidade. testemunho, a minha filha, porque ela falou assim, mãe, você tem que comprar um iPhone pra eu ter o meu iPhone. Na época, né, ela falou assim, e tinha um iPhone no mural dela. Aí quando foi, né, mais ou menos no meio do ano, eu comprei o iPhone. Na verdade, eu ganhei um iPhone, que era uma coisa inusitada. Aí ela falou, nossa mãe, então agora já, por questão de hierarquia, agora já vai ser minha vez. Ela falou assim, você acredita que no fim do ano, uma pessoa dos Estados Unidos veio e trouxe de presente pra ela? Uma pessoa assim, nada a ver, nada. Que realmente, assim, parece que só veio ali naquele momento. Então eu falo assim, gente, funciona, né? Funciona então eles demais. até hoje, eles falam assim, vamos botar no mural, porque funcionou pra Ana. Ó, eu coloquei aqui no Mural dos Sonhos um encontro com a Oprah Winfrey. Foi em 2024, realizei. Tava lá no Legends in Town, assistindo ele na primeira fila com ela, com a Thaís Araújo, mulheres maravilhosas. Foi onde eu lancei o Comunicar para Prosperar. Foi lá no Legends in Town de 2024, lá em São Paulo. Foi incrível. Então, assim, acontece, gente. Acontece, só que é isso. Tem o segredo. É aquilo que eu falei. Começa aqui, sai aqui, sente aqui. Se conectou. Se conectou, vai realizar. Esquece. A minha vida na comunicação, na comunicação começou quando eu era criança. Eu tinha 10, 11 anos. Eu brincava de ser apresentadora de rádio e de televisão. É sério, eu brincava disso. Eu sonhava em ser entrevistada pela Mara. Eu gostava demais da Mara conversando. Conversando. Mas inclusive parece que você gravou, né? Mas é disso que eu tô falando. Naquela época, e assim, pode acontecer em qualquer momento da tua vida, viu? Acontece, mas pode ser em qualquer momento. Aí fala, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. É de Deus, no meu pensamento é coisa de Deus mesmo, mas é tudo energia. E Deus é energia, gente. Deus é energia. Então, a minha entrevista com a Mara, eu sonhava dela me entrevistando, e foi exatamente isso que aconteceu há pouquíssimo tempo. Foi mês de junho, né, Dude? Isso? Julho. Foi julho? Julho. Mês de julho. Foi mês de junho. Estive lá, ela me entrevistou, deitei no colo dela e tirei uma foto ainda. É sério, assim, são coisas assim incríveis. Esse momento que você está vivendo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, e tem muito mais para viver. Tem muito mais para viver. Eu tem tenho muita certeza. coisa. Eu tenho 48 anos, eu tô na metade da minha vida útil. Olha. Tem gente que começa a morrer com 48, então, né? Conta aqui para quem tá nos assistindo aqui os próximos capítulos né? Vamos contar. Como que vai ser dessa trajetória keliana? Olha, nós temos 2 projetos em paralelo acontecendo, né? Eu estou com o projeto Keliana Influencer Jornalística, né? E com o projeto Keliana Fernandes Jornalista Política. Uau! Né? Estou pré-candidata, não, estou candidata nesse momento, né? Nesse momento a gente vai ao ar depois do dia 16, né? Então, estou candidata a deputada federal, com o número 1144, inclusive. Neste momento eu já posso pedir voto, mas não vou fazer isso. Eu peço só para você me seguir, @Keliana Fernandes TV. Você segue aí certinho. E aí a gente. Você vai entender o que é o conteúdo, para que a gente possa, juntos, né, decidir se você vai votar ou não em mim. Pronto? Okay? Mas como que começa então essa história? Aonde que a política entra na tua trajetória? Entra, Ana, quando eu faço 31 anos de comunicação já. Pelo menos 28 já é de jornalismo. E aí, você fala sempre dos mesmos problemas. As notícias, elas nunca mudam, só mudam os personagens das notícias. Entendeu? Muda muitas vezes o governo federal, o prefeito, o governo estadual. Não muda muito o legislativo, é muito repetição, né? Tanto no estado quanto então você na vem Câmara acompanhando Federal. Isso parece que é sempre o mesmo repertório. Gente, mas não pode. Eles estão lá, eles têm condições de fazer. E
E acontece tudo a mesma coisa. E tem coisas que só pioram. A segurança pública mesmo só piorou. A família só vem se desfazendo cada vez mais, entendeu? As mulheres estão morrendo mais na mão dos ex-maridos, dos ex-companheiros, ou às vezes dos maridos. Agora até os filhos estão morrendo na mão dos pais. Tem mãe que não cuida de filho. Tem filho que vive sofrendo a vida inteira e acaba se tornando ali um agressor ou uma vítima de violência. Tem gente entrando pro tráfico. Hoje nós temos PCC e Comando Vermelho brigando e tem faixa de Gaza. Tem faixa de Gaza. Onde foi que eu vi mesmo que tem faixa de Gaza? Aqui. Foi aqui em Campo Grande. Não foi em Campo Grande, né? Não, acho que é aqui mesmo, né? Diz que tem uma região de... Diz não. Eu estive lá esses dias. Tem um lugarzinho ali... É delimitado. É delimitado. De um lado é Comando Vermelho, do outro lado é o PCC. Aqui, dentro da nossa cidade, Campo Grande. Você tá entendendo? E assim... O crime organizado, quando o sistema, quando o sistema maior, quando o primeiro mundo olha para cá com olhos de que vocês não estão olhando, eu tenho que olhar, eles já fizeram isso lá atrás com a Lei Maria da Penha, eles estão fazendo agora de novo, estão olhando para cá. Por quê? Você não está cuidando do teu território, seu território está dominado, tem muitas comunidades dominadas. Aí os Estados Unidos olham para cá e o governo federal quer achar ruim com os Estados Unidos, em vez de concordar, não, vem cá, a gente não está dando conta sozinho, porque não está dando conta, Ana. Está dando conta? Mas não é muito maior do que a gente imagina, né? Meu Deus do céu, a gente está vendo... dentro do judiciário, nós estamos vendo coisa errada. Então, foi de tanto aí só essa falar. Indignação... Exatamente. Que... Desde 2012 que eu tento entrar para o mundo da política. Eu ainda não consegui, porque eu acho que eu ainda não estava preparada. Agora eu tô. Agora eu tô preparada. Então é a primeira vez que você sai candidata, é isso? Não. 2012, eu tentei uma eleição de prefeita da cidade de Dourados. E foi assim... Foi desafiador demais. Foram 3 minutos só que eu tinha de rádio e de televisão. Não tinha dinheiro nenhum. Foi a primeira experiência, então? Foi a primeira experiência. Quase ganhei a eleição de prefeita. De um cara que estava para reeleição. Uau, que tinha a máquina na mão. Tava com a máquina na mão. Foi assim, foi 35 mil votos. 35 mil votos. Que legal. Aí daí eu saí de novo, candidata a deputada estadual. Quase me elegi, fiquei de primeira suplente. Não deu certo, mas sempre ali na trave. Aí deu uma reviravolta na minha vida, eu consegui, eu saí de um casamento que não era um casamento saudável, de forma nenhuma, nem pra mim, nem pra ele mais. Saí desse casamento e comecei tudo de novo, comecei tudo do zero, outra vez. E hoje eu estou nesse momento, entendeu? Estou pré-candidata nesse momento a deputada federal, mas tentei 2018, tentei 2022, porque no mundo da política você não pode ser esquecida. Por mais que você entenda ali que talvez não seja o seu momento, você não vai conseguir se eleger para um cargo do tamanho que é o de deputada federal, mas você tem que demarcar território, você tem que estar dentro da política. E a tua oportunidade de visibilidade. Né? Agora não, agora tem uma possibilidade muito real, porque realmente é aquilo que você falou, a gente furou a bolha, nós estamos num tamanho muito maior. Aqui dentro de Campo Grande, há 4 anos, em 2 programas de rádio na Rádio Capital, nós temos feito o nosso papel direitinho. Estamos mostrando realmente qual é a nossa ideologia, o que nós defendemos. Isso que eu ia te perguntar, e você tem lado, então, Claro Keliana? que eu tenho, meu bem. Eu sou uma mulher de direita, conservadora, que defende a família, é contra o aborto, que defende o agro como a espinha dorsal da nossa economia. Sou uma pessoa que não aceita injustiça. Não aceita injustiça. Sou antifeminista, me entendi antifeminista. Antigamente eu achava... É sério. Sou antifeminista porque eu entendo que o feminismo mesmo, o feminismo de hoje, ele é ruim para a sociedade, é ruim para a família. Né? Adoece, porque muitas dessas mulheres feministas, elas confundiram o empoderamento feminino com a castração simbólica do marido dentro de casa. E aí, a gente, mulher... Do homem na sociedade, como todo, né? Desse jeito. E não é assim que funcionam as coisas. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou com características diferentes. Eles precisam... E essas características, elas precisam ser o quê? Alimentadas todo o tempo. Se você começa a querer fazer o papel do homem dentro de casa, algumas coisas podem acontecer. Algumas coisas podem acontecer. Você pode... esse homem pode ficar revoltado com você, te colocar um chifre, o casamento acaba. Você, que casou com um homem hétero, não quer saber de banana dentro de casa, pode colocar um chifre, o casamento acaba. Ou pode acontecer o que está acontecendo muito. O homem não aceita isso, tenta na força, porque foi isso que ele assistiu a vida inteira, entendeu? Tenta na força, acontece a violência e, de novo, o casamento acaba. E muitas mulheres morrem por causa disso. Então, assim, é basicamente isso que está acontecendo no nosso país. Nós estamos vivendo em um momento em que, eu posso dizer para você, grande parte do que está acontecendo no nosso país hoje, de mortes de mulheres, de morte de crianças,
é por causa do empoderamento feminino, só que mal interpretado. Mal interpretado, porque o empoderamento, ele não é só feminino. O empoderamento é algo que é a valorização do indivíduo. É você se entender como um indivíduo de valor e exigir que as pessoas... Primeiro você se respeitar como indivíduo assim, e aí as pessoas passam a te respeitar também. Ponto. E olha que paradoxo, porque, pelo que eu tô entendendo, então, você... Ao mesmo tempo que você representa essa mulher, né? Forte, Sim. empoderada, Sim. né? Que comunica para prosperar, Sim. né? Que demarcou toda a sua trajetória, a tua história, que inspira outras mulheres. Ao mesmo tempo, você defende, né, os valores, cada um no seu lugar. Claro. Nada disso. Gente, Que paradoxo. por favor, que história é essa de que eu vou pra um encontro, primeiro encontro, e eu vou querer rachar a conta com o marido? Que história é essa? Não, senhor. Não foi assim que as coisas foram criadas. Não. Deus criou o homem. Deus criou o homem para ser o provedor. Criou o homem com força, com coragem, com a força do braço mesmo, para poder dar conta da labuta. Não foi? E criou a mulher com sensibilidade, com inteligência. O homem é inteligente também. Mas a mulher, ela é o pescoço de um corpo onde a cabeça é o homem. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. O homem não vive uma vida próspera sem uma mulher sábia do lado. E a mulher sábia do lado não prospera na vida se não tiver um homem provedor também. É assim que eu penso, é assim que eu defendo. Ah, Keliana, mas você trabalha fora, se você é antifeminista, o feminismo conquistou isso pra você. Ótimo, houveram momentos muito importantes do feminismo e grandes heroínas do feminismo, mas infelizmente, eu posso dizer pra você que da revolução... Revolução sexual, revolução industrial, nem sei qual é o nome que dá pra isso, mas sei que algumas coisas aconteceram que perderam a mão. Perderam a mão e a mulher... É preciso encontrar o equilíbrio agora, e a mulher né? parece que quer se igualar ao homem no que não é legal, entendeu? Porque primeiro não dá pra se igualar ao homem, ele tem as suas características, a gente a nossa. Agora... agora eu vou pra rua, eu não gosto de falar o palavreado chulo que eles falam, né? Mas o meu corpo é meu e eu mando nele, eu faço o que eu quiser com ele, eu dou pra quem quiser isso aqui. Pronto. Não é mais ou menos assim que fala? Tá errado. Não é isso que eu ensino pra Pietra, não foi isso que eu ensinei pra Vanessa e não vai ser, de jeito nenhum. O corpo da gente é um templo, o templo de Deus. Se a gente não cuidar dele, infelizmente, o que a gente vai assistir vai ser a decadência do ser humano. Ó, eu tô vivendo essa experiência pessoal, né? A minha primogênita, né? Vai fazer 19 anos. Veja bem, eu, como você, tenho esse paradoxo, assim, ao mesmo tempo que eu quero, né, me destacar, eu busco me profissionalizar, eu realmente tento, assim, cada ano eu quero avançar na minha trajetória. Mas eu entendo esse lugar que você tá falando. Então, pra mim, eu falo que a minha geração foi muito contaminada com isso, assim. Ai, vamos, mulheres, tal, empoderar. Agora eu já entendi, né? E eu falei, gente, peraí, não é bem assim. Aí a criação da minha filha, isso estamos falando de quase 20 anos, né? Eu já trouxe ela para esse equilíbrio. Eu falei, não, peraí. Né? Esse excesso de, as mulheres têm que conquistar, vai ter problemas, né? E aí eu vivo isso muito com ela, assim, dentro do meu núcleo ali, as minhas amigas falam, Ana, como assim? Em pleno século XXI, é uma princesa linda, minha filha. E ela assim, o que você quer? O que você quer fazer e tal, né? Ela... Gente, eu quero casar. Tipo assim, hoje em dia as meninas não falam isso, né? A minha filha eu quero ter um marido que me sustenta. Eu quero fazer um bolinho da tarde, sentar. Ela fala assim, eu quero ter uma rotina de uma esposa troféu, ir pro salão, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. E aí eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, mas assim, sem essa responsabilidade de provedora, né? Você entendeu isso? Olha, é tão lindo. Orgulhosa. É tão lindo quando a mulher... isso aí vai falar, não, mas pelo amor de Deus, Keliana, você trabalha desde pequenininha. Sim, trabalho. Deus me colocou num lar onde se eu não ajudasse meu pai e minha mãe... São realidades diferentes, né? Não dava. Não, a Pietra tá num outro nível. A Vanessa num outro nível. E assim, vamos lá. A gente tá falando de algumas coisas que são muito polêmicas, mas é importante a gente falar sobre isso, Biana, porque quando a gente fala de famílias... Quando a gente fala de famílias, quando a gente fala de mulheres, a mulher, sabe, ela edifica o seu lar. Entendeu? O homem tem responsabilidade também, claro que tem. Mas a gente precisa... Por que dá certo, por exemplo, nesse casamento que eu tô agora? Porque eu tenho um marido extremamente homem de Efésios. Uau. Um cara que respeita que é o e que ama aciona a mulher de Provérbios 31, né? Pronto, entendeu? Tudo o que eu vou fazer, todas as decisões que eu tomo, eu escuto meu marido. E vice-versa.
É sempre de acordo. Quando eu estava trabalhando o dia inteiro, por exemplo, na pandemia, Deus trabalhou de uma forma tão grande, porque a Pietra nunca foi criada por... Não tem nenhum problema, tá, gente? No meu ponto de vista, você tem uma babá para te ajudar, para você trabalhar. Se for necessário. Você deixar a criança... Tem muitas mulheres que vivem outra realidade, mas... Eu falo sempre, a gente tem que buscar sempre um provedor para dentro de casa, um pai, uma figura paterna, masculina, é extremamente importante para que a família dê certo, para que essa criança cresça com uma mente saudável. Mas veja bem, quando eu estava o dia inteiro, porque eu saía para trabalhar na época da pandemia, eu saía 8 horas da manhã de casa e eu voltava 8 horas da noite, certo? Agora, quem estava em casa educando a minha filha? Meu marido. Porque Deus deu tão certo que quando ele estava trabalhando, quando eu estava o dia inteiro, ele estava em home office, entendeu? Porque a empresa... era o governo? Acho que era funcionário público na época. Ele ficava o dia inteiro em casa, então dentro dos meus ensinamentos, os ensinamentos dele, ele estava educando, entendeu? Quando você não está educando o teu filho, teu marido tem que estar. Então, para você trabalhar fora, você tem que entrar no equilíbrio. Depois que acabou a pandemia e ele trabalha o dia inteiro fora, eu fico de manhã em casa, à tarde ela vai para a escola e à noite eu estou em casa de novo. E ele estudou, está estudando, agora não, agora ele já formou, né? Mas estudou e eu estava à noite em casa. Nunca foi criada por babá, nunca foi criada, porque assim, por mais que tenha boa vontade, por mais que tenha cuidado, por mais que tenha todo o aparato de uma escola privada, ou às vezes algumas escolas públicas também têm um bom amparo, digamos assim, nunca é igual a mãe e o pai educando o filho. Sim. Entendeu? E nós temos que educar os nossos filhos, no meu ponto de vista, dentro dos valores cristãos, porque é isso que pode salvá-lo no momento certo. Uau! Que delícia! Não é isso? Eu acho que é por aí. Então, você vai ser essa voz, essa porta-voz, né? Representando as mulheres, mas na verdade teu público... Quem vota naquele ano? Vamos lá. Vota a família de direita. Pai, mãe, Simples jovem. Assim. É isso, vota a família de direita. Ah, aquele ano da esquerda não vota? Vota, sim, entender que a prosperidade só vai acontecer quando nós realmente valorizarmos a família. O caos está posto nesse país. Porque hoje... Se você falar que você é religiosa e evangélica, até o próprio presidente da República disse que isso é atrasado. Entendeu? Família, religião. O presidente da República fala isso. Tem vídeo dele falando isso. Eu sou jornalista e eu não falo sem ter fatos na minha boca e na minha cabeça. Isso aí, fiz vídeos, falei sobre isso em rádio. Ele disse. Foi ele que disse. Nós fomos chacota, os evangélicos, na Sapucaí. Não fomos? Então, assim, e qual é, no meu ponto de vista, o que está acontecendo no nosso país hoje? Eu digo o sistema que está posto, o PT, o Lula, os seus representantes no Legislativo Federal, Estadual, todo mundo, todos eles, eu não vou nem falar aqui sem generalização, votou no PT, você está votando no caos. O caos está posto por causa do PT. E por que foi feito esse caos? Justamente por isso, porque eles querem destruir a família. Família, inverter Keliana. Os valores, né? Que tipo de família, Keliana? Todas elas. Tem família que é de mãe solo, tem família que é de homossexuais criando uma criança. A gente não julga nada, todo tipo de família. A família tem que continuar existindo. Eu defendo a família tradicional. Mãe, pai e filhos. Entendeu? Homem, mulher criando a criança. Eu defendo isso. Mas o que nós estamos vendo é que o caos está posto, a família é a base de tudo. Então, quanto mais famílias desfeitas, mais caos eles terão. E eles só sobrevivem do caos. Porque o próprio presidente também disse. O caos traz o quê? Pobreza. Traz miséria. E aí eles dão o quê? Migalhas. Ele disse que ganhou mais que 5 mil reais, a gente não consegue mais falar com essas pessoas. A gente tem que aprender a falar com essas pessoas porque ganhou mais de 5 mil reais, não votam mais na gente. Isso foi numa reunião do PT, entendeu? Então, ele quer realmente que o Brasil prospere? Que essas pessoas ali prosperem e ganhem mais que 5 mil reais? Claro que não, mas agora não vai pagar do poder. Imposto, né? Até 5 mil não paga imposto. Gente, tem dó. Não vai pagar imposto como? Você acha que o empresário que vai pagar mais imposto vai embutir aonde? Você não vai comer mais? Você não vai comer mais, você não vai mais comprar remédio, né? Não vai mais comprar remédio. Você não vai precisar de escola particular, porque está incrível o ensino público. Não estou falando dos professores, estou falando da estrutura. Sim. Da estrutura que eles dão. Gente, é o fim da picada. Vamos nos transformar numa Venezuela se o PT continuar no poder. Uau. É isto. Então, o que significa ter uma mulher de direita como você hoje? O que representa isso aqui para o Estado, para Campo Grande? Como que isso
representa a nível nacional? Olha, Ana, muito boa a sua pergunta, viu? Porque me dá a oportunidade de falar para as pessoas que nós precisamos de renovação. Vamos falar sério? Nós precisamos de renovação na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal. Nós estamos vivendo insegurança jurídica hoje por alguns ministros que estão apodrecendo a cesta ali da instituição Supremo Tribunal Federal. Tendo em Brasília, realmente, porque nós temos vários deputados federais pelo estado do Mato Grosso do Sul, pelo menos 8. E infelizmente, grande maioria, só, com exceção acho que de apenas dois desses deputados, eles votaram basicamente todo o mandato com o PT. Com o PT. Então a gente mas ganharam com o apoio da direita, né? Ganharam. Tem alguns. Ganharam com assim. Apoio, é verdade. Inclusive, tem alguns casos inclusive, tem deles que estão dentro da direita hoje, bem dentro, tá? Bem dentro da direita. Alguns deles, tá? Não vou nem falar onde que é, não, porque eu não sei quando é que vai pro ar isso daqui. Então, se for depois, eu não posso falar os nomes, mas acho que você sabe de quem que eu tô falando, né? Acho que você que tá assistindo aí e acompanha a política sabe de quem eu tô falando. Então, assim, para o estado de Mato Grosso do Sul, para o sul mato-grossense de direita, ele vai ter uma mulher de coragem, uma mulher com conteúdo, uma mulher preparada para defender as bandeiras da família, as bandeiras das mães atípicas, as bandeiras de combate real à violência doméstica, à violência infantil, que é a base da prevenção para a violência doméstica, para o tráfico de drogas, para a depressão, para suicídio, para a saúde mental, ali, ó, a base. Uma mulher que vai defender a educação com unhas e dentes, uma mulher que vai dar, inclusive, valor ao que o PT hoje não dá, que é o quê? A espinha dorsal do estado de Mato Grosso do Sul, que é o agro. O agro, o agro, ele mantém não só o nosso estado, ele mantém a economia, é o motor da economia do nosso país. É o motor da economia do nosso país. E estamos vendo aí os produtores sem segurança de que eles são donos da terra deles. Entendeu? E nós não temos lá, e não temos nenhum mesmo, eu vou falar nenhum deputado de verdade para colocar o dedo na cara ali de quem precisar colocar e falar, você vai respeitar o agro. Entendeu? Você tem que respeitar o agro, você tem que valorizar o agro, porque isso aí é que mantém o nosso país, alimenta o Brasil e alimenta boa parte do mundo. E se nós olharmos para o agro da forma que devemos olhar, nós não vamos mais ser a fazenda do mundo, nós vamos ser o supermercado do mundo, que é isso que a gente tem condições de ser. Exatamente. Tem condições, mas se tiver o quê? A valorização do produtor. Se a gente souber realmente pegar o nosso produto aqui e fazê-lo ser valorizado, entendeu? Mas, infelizmente... Não só fornecer matéria-prima, né? E você sabe como que a gente faz isso? As pessoas falam mas você não tem fazenda, você nunca... Não tem mesmo, não. E por isso que eu tenho ainda mais propriedade para poder falar sobre isso. Porque, apesar de não ter, eu sou uma comunicadora. E o principal pilar da comunicação, falo muito isso nas palestras, você sabe qual é? Não faço ideia. A escuta ativa. É você ouvir. Aí quando você ouve da fonte, realmente a dor, aí você vai entender essa dor e vai propor os projetos corretos. Vai propor as políticas públicas corretas. Eu entendo disso aqui, eu tenho preparo total. Porque eu escuto isso, eu vivi isso na pele. A violência infantil, a violência doméstica, a tentativa de feminicídio. E sei que a educação é a base, eu tenho projeto para isso, já tenho teoria de amor aprendido construída para a gente trabalhar isso então, dentro da educação, entendeu? Não é só teoria. Não é só teoria, você viveu na prática. Eu vivi tudo isso. Então, quando você sente realmente a dor, você vai entender a dor da gente. E isso entendeu? te dá legalidade para realmente representar e ajudar quem esteja nessa situação. Sem dúvida nenhuma, me dá total autoridade. Hoje eu tenho. É o seu repertório que vai fazer essa diferença. Hoje, inclusive, eu fui convidada pela Seureci, maravilhosa, a presidente da CIESP, para poder fazer a vice-presidência da CIESP, que é o único instituto que acolhe mulheres vítimas de violência e pessoas em vulnerabilidade aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, a gente tem muita autoridade hoje, porque eu estou dentro de uma instituição que atendeu mais de 18 mil mulheres, entendeu? Eu escuto mulheres aqui no estado de Mato Grosso do Sul há mais de 26 anos. Eu tinha um quadro lá em Dourados que chamava Papo de Mulher. Semanalmente eu ia até as casas das mulheres para a gente bater um papo e ouvi-las. Quais eram as dores delas, entendeu? Então, assim... É muita vivência, é muita coisa que eu quero colocar em prática. Vou colocar, se Deus abençoar, estiver dentro dos planos dele, vou conseguir uma cadeira em Brasília para deputada federal e vou orgulhar o sul-mato-grossense. Eles nunca tiveram uma deputada do tamanho que eu serei, pode ter certeza.
Uau! Posso te provocar aqui? Ixi, vai. Tô coçando aqui. Vai, eu vi uns vídeos teus. Provoca. Os teus na internet. Provoca, deixa eu ver se é do que eu tô pensando. Porque você indo lá, porque vai acontecer, né? Sim, com a bênção de Deus. Glória a Deus. Você estando lá, porque existe uma cadeira que se diz assim, representando as mulheres. E olha que não foi combinado, Eu né? sabia disso. Vai. Não, sério, eu me senti representada por você naquele vídeo. Ai, que bom. Sério. Que bom. Porque é tão bom ouvir isso. Pra mim, assim, é inconcebível, né? É um soco na história. Eu fico pensando, será que nasceu de chocadeira? Não nasceu de chocadeira, né? Nós estamos falando do deputado Érica Hilton, gente. É dele que a gente tá falando. E já falaram que vamos processar por transfobia. Não vão ganhar. Sabe por quê? Porque eu não sou transfóbica. Eu sou uma mulher que respeita as pessoas dentro da identidade que elas se sentem sim. Eu chamo a Ioiô Panda de Ioiô Panda. Eu chamo a Dude, se ele quiser, eu chamo de Dude, que é meu amigo irmão de dentro da minha casa. Eu tenho amigos homossexuais, assim, que eu venero, que eu respeito, mas todos eles respeitam o meu lugar de mulher, o nosso lugar, Ana. O que está acontecendo nesse país é isso. Mas como que bom, também, né? Será que eu vou ser processada? Fica tranquila. Vamos lá. Como é que é? Ela fala demais, mas faz bem pouco, aliás. É isso que eu nunca entendi, porque, você precisa representar a sua classe, né? Então teria que criar uma classe pra... Pronto! É disso que a gente tá falando, e eu simples. Já falei, e eu já disse. Que é a mesma coisa nos jogos lá, eu acho muito, muito doido, né? Vamos... eu me sinto mulher, então eu vou jogar contra a mulher, mas aí biologicamente é um homem. Que equilíbrio tem nisso, né? Olha só, eu digo que todo o momento que nós estamos vivendo hoje, dessa repercussão nacional a respeito do lugar da mulher e da mulher trans hoje, isso aí foi tudo provocado pelo deputado Érica Hilton. Ai, Kiliana, para de chamar ele de deputado, já me falaram, né? Não paro, porque ele ainda não me pediu desculpas por me chamar de cadela, nem imbecil e nem pessoa que gesta. No dia que ele fizer um vídeo pedindo desculpas, eu passo a chamá-lo novamente de deputada Érica Hilton. Até então, ele não me respeita, eu também não preciso respeitá-lo. É simples assim. Simples assim. É simples assim. Então, quando ele assumiu aquela cadeira lá, ele já sabia do que ele ia provocar. Sim, porque não dá, gente. Não dá. Presidência da Comissão de Direitos da Mulher. Tá. Ah, não, mas ela é uma mulher, porque ela se sente uma mulher. Respeito isso se ela me respeitasse. Entendeu? Respeitaria isso se ela me respeitasse. Mas ela não respeitou quando algumas deputadas que me representam, que não aceitaram ela lá. Porque foi uma manobra, inclusive, do PSOL e do PT. Foi uma manobra. Na primeira votação, eles perderam. Teve votos lá em branco, em protesto, entendeu? Aí depois... faltaram algumas deputadas lá e eles colocaram suplentes homens e gente de outros partidos que... não, a cadeira é do PSOL. Tá, então coloca uma mulher do PSOL, mulher mesmo, que nasceu mulher, que pode parir, que pode rachar o bico do peito e falar sobre isso, que pode... que apanha da mulher e não tem a mesma força... Da mulher não, do homem, né? Que apanha do homem e não tem a mesma força do homem para poder revidar, porque querendo ou não, a força de Érica Hilton, se realmente ela vier para cima de mim, para poder... Imagina! Se ela vier lá na Câmara, a gente vai acabar voando peruca. Eu quero ver isso! Vai voar peruca! Quero ver isso, Kiliana! Vai voar peruca, pode ter certeza, vai voar peruca, porque eu não sou, apesar de não ser da mesma biologia masculina, eu tenho um sangue, uma testosterona muito grande aqui. É o furacão, Kiliana. É mais ou menos isso. Vai chegar lá fazendo um vucu-vucu, né? Não, eu vou sentar naquela cadeira lá, eu quero ver se ela me arrancar daquela cadeira lá. Ela vai ter que tirar o meu mega e vou arrancar a lace dela, pronto. Lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Quero ver quem sai daqui e me tira da cadeira. É sério, gente. A gente tá levando aqui mais numa boa, mas é muito sério o que a gente tá vivendo. É que é tão assim, ilógico, que a gente tem que rir, né? Tem hora que eu falo assim, gente, é hilário. Chega a ser cômico. Não, de verdade. Mas é verdade. E aí a gente vê... ele defendendo aí, dizendo que temos que pensar não é bem essa a palavra que ele fala, né, de prostitutas, mas que você imagina se não existisse as prostitutas, as famílias têm que agradecer, porque onde que ia extravasar esse desejo? Gente, onde nós estamos? A pessoa está dentro de um podcast, eu acho que é um podcast que está falando, fazendo apologia ao adultério. Ao adultério.
Que isso, Senhor? Mas aí volta naquilo que você falou no início, é o que quer, o caos, né? A família destruída, entendeu? Então, assim, da família. não dá pra entender, gente, não dá pra entender uma pessoa que é cristã, que tem... mas aí que tá, né? É vergonhoso hoje você falar de família, de religião. Volto a repetir, não é palavra minha, não são palavras minhas, são palavras do presidente da República. Aí você pensa se você quer realmente votar no presidente que fala que família é retrógrada, é atrasado, que é feito homenagem a ele lá, humilhando quem é cristão, porque apesar de ter ali... uma uma ofensa mais aos evangélicos, mas é o cristianismo, é quem acredita engloba ali tudo, em né? Cristo, né? Então engloba todo mundo. Se você quer realmente que isso continue do jeito que está, aí você vota no PT. Agora, se você não quer, fica em casa. Você quer votar no PT? Não quer, aliás, você não quer votar no Flávio Bolsonaro? Não quer, e não quer que isso continue? Então, fica em casa. Se dá vontade de votar no PT, pelo amor de Deus, fica em casa. Não vota no PT. Boa, boa! Essa eu quero ver, hein, Keliana? Tô ansiosa aí pra ver. Mas é sério. Bom, Keliana, eu ficaria contigo aqui, você sabe, né? Horas. Gente, eu gosto muito de falar, né? Eu falo muito. Ó, já deu 1 hora. Acabou, já deu 1 hora. Já deu 1 hora já. Mas eu quero que você ainda traga aqui a tua mensagem final. O microfone é teu aqui, né? Para aquilo que tiver no teu coração aí. Hoje eu tenho certeza que quem vai assistir esse episódio aqui vai sair impactado, né? Porque você trouxe aí muitos insights e aquilo que vir no teu coração. Ana, deixa registrado. Primeiro, te agradecer. Agradecer a Deus, né? A oportunidade de estar aqui, viva, com saúde, tendo ali base, né? Tendo conteúdo para poder conversar com você. Agradecer o seu convite. Agradecer ao Og, o Espaço, né? Um beijo para Débora também. Agradecer ao BNI por ter me apresentado essa pessoa maravilhosa, legal. Que é a Ana. E agradecer a minha família, meu marido Israel, minha filha Pietra, a minha equipe, meu time que está sempre comigo, assistindo tudo, vivendo os desafios, vivendo as vitórias diárias que a gente também tem. E assim, primeiro de tudo isso, gratidão, gratidão. E o recado que eu quero deixar aqui no final é que quando eu era criança, eu ficava sonhando com o momento em que eu fosse abrir a geladeira de casa, quando tinha geladeira, né? Porque demorou a ter geladeira, e a gente tivesse ali iogurte que não fosse dar briga entre as crianças. Não tinha, nem tinha que dividir, que desse pelo menos 2 para cada um. Nunca dava, a gente era 4. Então sobrava 2 e aí aquilo dava briga. E a gente lá e furava o vidrinho. Você também? Ana? Nunca era eu, era sempre aquele Neide e a Maria Antônia. Nunca era eu. Mas assim, brincadeiras à parte, eu sei que o brasileiro quer a segurança de colocar o filho na cama, dar um beijo de boa noite e saber que no outro dia a vida vai transcorrer de uma forma tranquila, que ele vai ter comida na mesa, que o seu filho não vai pedir algo e ele não e ele vai conseguir dar, que ele vai ter realmente uma educação de excelência, com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, com segurança, com inteligência financeira. A gente precisa entender que a educação é a base de tudo na nossa vida. E o pai e a mãe que coloca o filho na cama, Ana, ele quer isso. Eles querem isso, eles querem a segurança de que o filho vai estar na escola, vai estar em segurança, não vai estar o tempo todo dentro de um celular, à mercê de marginais pedófilos virtuais, entendeu? À mercê do crime organizado que está trabalhando dentro da internet. Eu tenho certeza que hoje a preocupação maior do pai, da mãe, da família brasileira é justamente isso. Será que mundo que eu vou deixar para o meu filho? Sim, o legado, né? Que mundo que eu vou deixar para o meu filho? O que eu posso fazer para fazer com que essa criança se torne um adulto forte? E isso é na base, na educação. Então nós temos hoje um país que está sim à beira do caos, mas nós ainda temos, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, 65% das pessoas são conservadoras, são pessoas que defendem a família, são pessoas que entendem que o sistema que está posto só vai trazer a gente para mais miséria. Então, meu recado é, vamos defender, primeiro, sempre lembrando de Deus, defender Deus, pátria, família e liberdade. Não é só slogan de campanha do Flávio Bolsonaro, meu, do Contar, do Reinaldo Azambuja, não. Do Riedel, não. Isso aí realmente é o que nós precisamos para ter um país que pode prosperar. Porque família forte é um Brasil forte.
Uau! Obrigada, meu amor. Obrigada, viu? Que lindo! Concordo, Foi maravilhoso estar né? aqui, viu? Que delícia, Keliana. E, bom, falar de você, né, chovendo molhado aqui, né? Mas enfim, também quero te agradecer, tá? Tua vinda aqui. Eu sei que vai ter um antes e depois do Conexões que Floresce aqui com a tua presença. Opa! Eu tenho certeza. Que bom, espero que sim, que seja assim mesmo. Que seja assim mesmo. Então, Valeu, obrigada. bora lá. Bora. Você que me assistiu até agora, né? Siga aqui a Keliana, que ela já tá mega famosa, né? Registra Arroba aí. Keliana Fernandes TV, não, mega famosa, mas ainda assim precisamos de ter mais fama. Vamos lá, Bora lá. mais visualizações, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul. Temos que crescer no Mato Grosso do Sul. Se você é do Mato Grosso do Sul, não deixa de compartilhar essa live com pessoas do Mato Grosso do Sul. Não deixa mesmo, porque é disso que a gente precisa para poder chegar lá no Congresso Nacional. Então é arroba Keliana... Fernandes TV. Arroba Keliana Fernandes TV. Isso. Tá, então vou registrar aqui também o Conexões que Florescem e Jardins da Ana, né? Bora lá pro Merchan. Então, quero te agradecer e até o próximo episódio. Tchau.